Olá de novo. Hoje a gente vai ver metabolismo de aminoácidos, que vem da degradação de proteínas, por exemplo, das proteínas que a gente se alimenta, ou de proteínas dentro do nosso corpo. Esse é o último grupo de moléculas que a gente vai metabolizar e a partir daqui a gente só vai ver regulação integrada de metabolismo. Metabolismo de aminoácidos, na verdade, é bastante complexo. Se você olha os nossos mapas metabólicos, metabolismo de aminoácidos ocupa a maior parte que a gente ainda não viu dos mapas metabólicos, essas partes em vermelho e em laranja. Porque a gente tem 20 aminoácidos diferentes e cada um desses aminoácidos tem uma estrutura diferente e, portanto, é metabolizado de maneira diferente. Para a felicidade de vocês, eu não vou dar todo o metabolismo de todos os 20 aminoácidos, toda a síntese e degradação desses aminoácidos. Em vez disso, eu vou focar em algumas coisas mais gerais sobre o metabolismo de aminoácidos e deixar as vias específicas de cada aminoácido nos livros textos, para se vocês precisarem poder consultar, vocês já sabem como ler uma via metabólica. Então a gente vai ver princípios gerais de degradação e síntese de aminoácidos e não todas as vias dos aminoácidos em si. Primeiro vamos ver degradação de proteínas e como chegam aminoácidos. Quando que a gente degrada proteínas? Primeiro, a gente degrada proteínas e degrada os aminoácidos dessas proteínas quando a gente come proteínas em excesso na alimentação. Uma coisa que a gente vai ver é que nós não estocamos proteínas. Não adianta você comer proteína aos montes que você não vai criar massa muscular. Na verdade, massa muscular é criada em resposta a estímulos específicos, como, por exemplo, estímulos feitos por exercício físico. Você não vai criar massa muscular só de comer mais proteínas. A gente não estoca proteínas. Se a gente come proteínas em excesso, essas proteínas são degradadas a seus aminoácidos, são absorvidas e são deaminadas. Então fica só a cadeia carbônica desses aminoácidos e essa cadeia carbônica é tipicamente usada para fazer gorduras quando essas proteínas estão em excesso na alimentação. A gente também degrada proteínas e aminoácidos quando as nossas proteínas que fazem parte do nosso corpo perdem a validade ou perdem a sua estrutura e, portanto, a sua função. Essas proteínas vão ser degradadas aos seus aminoácidos e esses aminoácidos podem ser degradados também ou podem ser incorporados em outras proteínas. A gente já viu que para fazer neoglicogênese você precisa de proteína muscular. Na verdade, tem uma degradação das proteínas do nosso músculo e as cadeias carbônicas desses aminoácidos da proteína do nosso músculo são usadas no fígado para fazer glicose a partir dessas cadeias carbônicas. É retirado o grupo amino desses aminoácidos e vai sobrar uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica pode ser glicogênica, no sentido que ela forma intermediários capazes de fazer glicose, ou ela pode ser cetogênica, se ela só forma acetil-CoA e, portanto, só pode formar corpos cetônicos. Por fim, a gente também degrada aminoácidos para sintetizar outros aminoácidos e para sintetizar moléculas que têm nitrogênio no nosso corpo. Então, aminoácidos têm nitrogênio, carboidratos e lipídios tipicamente não. Então a gente precisa desse nitrogênio para fazer as bases nitrogenadas, por exemplo, ou para fazer hormônios que precisam de nitrogênio na sua estrutura. Quando que a gente vai degradar aminoácidos musculares? Em situações de baixa glicemia, a gente vai ter uma sinalização aumentada pelo hormônio glucagon, que é o hormônio do período de jejum, o período da fome. A gente também vai ter sinalização por um hormônio chamado fator de necrose tumoral, cuja sigla em inglês é TNF. Fator de necrose tumoral parece uma coisa que tem a ver com tumores. E, na verdade, foi um hormônio que foi descrito inicialmente em situações de tumores, mas é uma molécula normal que faz parte da fisiologia, só está em concentrações mais baixas em animais e pessoas em situação normal. A presença de glucagon e a presença de fator de necrose tumoral vai sinalizar para várias transformações dentro do nosso corpo. A gente já viu que glucagon ativa a degradação de glicogênio, isso é uma fonte de glicose durante o jejum. A gente também já viu que glucagon ativa a lipase hormônio sensível, degradando triacilgliceróis, ativando a beta-oxidação e fazendo a formação de corpos cetônicos no fígado.
Por fim, a gente viu que glucagon ativa em vários pontos da via a gliconeogênese. Além disso, glucagon junto com TNF vai estimular a proteólise muscular, vai estimular a degradação de proteínas do músculo. Como que isso acontece? Isso acontece porque esses dois hormônios juntos estimulam a ligação de uma molécula chamada ubiquitina em proteínas. Ubiquitina é como se fosse o beijo da morte para uma proteína. É uma molécula que marca essa proteína para ela ser degradada. A proteína pode ser degradada e ubiquitinada primeiro e depois degradada quando ela tem alguma alteração estrutural, isso é um motivo comum para ela ser ubiquitinada, e também de maneira estimulada por glucagon e TNF. Na presença dessa ubiquitinação, essa proteína é reconhecida por um complexo proteico enorme que chama proteassomo, que é capaz de quebrar essa proteína em grupos pequenos de aminoácidos. Isso acontece dentro do músculo. No músculo também, esses aminoácidos são transformados em dois aminoácidos principais. São transformados principalmente em alanina, que é um aminoácido pequeno, com apenas um grupo amino, e glutamina, um aminoácido um pouco maior, mas que tem dois grupos amino. Então são maneiras bastante econômicas de transportar para o fígado esses aminoácidos que foram formados a partir da degradação de proteínas musculares. Eu quero chamar a atenção que a maioria das pessoas vai pensar, então é ruim estar de jejum porque eu tenho degradação muscular. Isso é totalmente fisiológico, a quantidade de proteína que é degradada nessa situação é reposta no período pós-prandial naturalmente. Então não tem uma perda visível em situações fisiológicas da proteína muscular. Obviamente, se você tiver um período de jejum muito maior, aí sim você pode ter falta de tecido muscular, uma diminuição importante do tecido muscular por causa de jejum prolongado. Bom, como que são formados alanina e glutamina? Primeiro, vamos ver como que é formada a glutamina no músculo, que é um desses aminoácidos que é usado para transportar o aminoácido do músculo para o fígado. A glutamina é formada a partir de uma molécula de glutamato. E glutamato a gente vai ver que é um aminoácido muito centralizador. É um aminoácido que participa muito centralmente de vias tanto de síntese quanto de degradação de aminoácidos. É como se fosse uma acetil-CoA, é uma molécula dentro do metabolismo de aminoácidos em que várias outras moléculas convergem e divergem. O glutamato vai receber um grupo amino a mais para virar a glutamina. Na verdade, o glutamato recebe esse grupo amino a mais para virar a glutamina. E esse grupo amino a mais vem de uma molécula de amônio livre. E quem catalisa essa reação é a glutamina sintetase, que gasta ATP para fazer essa síntese de uma molécula de glutamina. Agora, de onde vem a amônia? A amônia normalmente não está livre por aí. Na verdade, a amônia vem de uma outra molécula de glutamato. Então, de novo, essa molécula centralizadora em metabolismo de aminoácidos pode sofrer uma reação de óxido-redução e quebra do seu grupo amino, gerando amônia, alfa-cetoglutarato e reduzindo ou um NAD ou um NADP. A glutamato desidrogenase é uma das poucas enzimas que não distingue entre NAD e NADP. É uma enzima que consegue usar as duas coenzimas como receptor de elétrons. Então ela pode tanto reduzir NAD a NADH como NADP a NADPH. Pode tanto formar NADH e ATP na cadeia respiratória ou formar NADPH, que é usado para a síntese. Esse amônio então é incorporado e é feita uma molécula de glutamina que vai ser transportada do músculo para o fígado. Vimos como que é formada a glutamina, vamos ver como que é formada a alanina. A alanina é um aminoácido pequeno de 3 carbonos. E a alanina é formada a partir de uma reação de transaminação, ou uma reação de aminotransferases. Esse é um grupo grande de enzimas muito importantes no metabolismo de aminoácidos, que transferem um grupo amino de um aminoácido para um alfa-cetoácido. Especificamente a glutamato piruvato transaminase, que também é chamada de alanina aminotransferase, transfere um grupo amino de uma molécula de glutamato para uma molécula de piruvato. Piruvato com 3 carbonos vira um aminoácido de 3 carbonos, que é a alanina.
E glutamato vai virar o alfa-cetoácido correspondente desse aminoácido, que é glutamato menos o grupo amino, que é alfa-cetoglutarato. Essas reações são perfeitamente reversíveis, elas podem acontecer nos dois sentidos e são dependentes de piridoxalfosfato, que é derivado da vitamina B6. Então, a vitamina B6 é importante para o metabolismo de aminoácidos. Fora a formação de alanina, você precisa formar glutamato para poder ter o grupo amino para fazer alanina. Você também precisa formar glutamato para fazer glutamina, que a gente viu que você precisa de 2 moléculas de glutamato para fazer glutamina. De onde que vem esse glutamato? Proteína muscular não é toda glutamato. Na verdade, outros aminoácidos podem formar glutamato a partir de outras transaminases. Um exemplo aqui é a aspartato transaminase, em que aspartato transfere um grupo amino para alfa-cetoglutarato, forma glutamato e forma o ácido carboxílico correspondente ao aspartato, que é o oxaloacetato. Então aqui outra transaminase, também uma transferência entre um aminoácido e um alfa-cetoácido, gerando um outro aminoácido e um outro alfa-cetoácido. Outra transaminase. A gente tem várias dessas transaminases dentro das nossas células. Por que transaminases são importantes? Porque transaminases são enzimas intracelulares e são enzimas presentes em alguns tecidos específicos em maior quantidade. A gente tem essas enzimas no músculo e a gente tem bastante dessas enzimas no fígado. Medir a atividade dessas enzimas é relativamente simples e a medição da atividade dessas enzimas é frequentemente usada para a gente verificar se houve lesão de um tecido em laboratório. Essas enzimas não devem estar presentes no sangue, mas se um tecido for lesado, essas enzimas vão cair na corrente sanguínea e você vai medir a atividade de transaminases na corrente sanguínea. Então, se vocês já pegaram um exame de sangue, é frequente você ver uma dosagem de coisas conhecidas como AST-ALT, ou GPT, GOT, GTP, GTO, que são diferentes siglas para as mesmas enzimas. Essas medidas são medidas de aminotransferases que medem se houve lesão tecidual e são usadas principalmente para ver se houve lesão do fígado, porque essas enzimas aparecem em grande quantidade na corrente sanguínea se você tem lesão das células do fígado. Bom, vimos que alanina e glutamina são formadas no músculo. Agora elas caíram na corrente sanguínea e chegaram no fígado. O que acontece com esses aminoácidos quando eles chegam no fígado? O fígado também é muito rico em transaminases, então esses 2 aminoácidos podem gerar outros aminoácidos dentro do fígado e podem ser incorporados nas proteínas do próprio fígado ou podem ser incorporados em proteínas que o fígado secreta para a corrente sanguínea. Além disso, numa situação de jejum, alanina e glutamina chegando no fígado podem perder o seu grupo amino e isso ser secretado na forma, em nós seres humanos, de ureia. Isso vai eliminar o grupo amino, vai sobrar o alfa-cetoácido correspondente, que num período de jejum pode ser usado, por exemplo, para fazer neoglicogênese. A gente vai ver agora como que acontece a deaminação desses aminoácidos e a formação de ureia. A ureia é formada com 2 moléculas de amônio. Na verdade, a ureia precisa de 2 átomos de nitrogênio, porque ela tem 2 nitrogênios na sua composição. Um dos amônios vem de amônio livre, o outro vem de um aminoácido específico, que é o aspartato. Então, vamos ver primeiro de onde que vem um dos nitrogênios, que é o amônio, e depois eu vou mostrar para vocês como que é formado o aspartato, e depois a gente vai ver o ciclo da ureia. A amônia pode ser formada a partir da quebra de uma molécula de glutamina. Existem enzimas chamadas glutaminases no fígado, principalmente nas mitocôndrias de fígado, que vão quebrar a glutamina, formar glutamato de novo e liberar amônia dentro do fígado. Isso vai ser incorporado na forma de ureia. Outra forma de fazer amônia livre é através da mesma enzima que a gente já viu no músculo, a glutamato desidrogenase. Essa enzima é reversível, ela pode funcionar nos 2 sentidos, e ela pode remover do glutamato o grupo amino, gerando alfa-cetoglutarato e gerando uma molécula de amônio.
Então já formamos o amônio, guarda ele, a gente já vai usar ele no ciclo da ureia. A gente precisa agora formar aspartato, que é a forma em que é incorporado o segundo nitrogênio de uma molécula de ureia. Aspartato, na verdade, pode ser gerado por uma reação de transaminação, uma reação que a gente acabou de ver, em que uma molécula centralizadora de aminoácidos, que é o glutamato, vai doar seu grupo amino para o oxalacetato. Isso gera alfa-cetoglutarato e uma molécula de aspartato que entra no ciclo da ureia. Para fazer essa reação eu preciso de glutamato e oxalacetato. Esse oxalacetato eu peguei emprestado, eu vou devolver ele daqui a 2 slides nessa aula. Lembrem-se que eu peguei um oxalacetato emprestado, por enquanto ele vai ainda ficar no débito. O glutamato pode vir de qualquer outro tipo de transaminase. Por exemplo, ele pode vir de alanina, doando seu grupo amino para alfa-cetoglutarato, gerando glutamato e piruvato. Se ele vier de alanina, na verdade, você precisa de um alfa-cetoglutarato. Mas você formou um alfa-cetoglutarato aqui, que na verdade você está devolvendo nessa reação. Então não existe nenhuma falta de alfa-cetoglutarato, só formou uma molécula de piruvato que pode ser usada para neoglicogênese, por exemplo, ou para entrar no ciclo de Krebs, dependendo da situação energética. Então formamos o aspartato, regeneramos o alfa-cetoglutarato que a gente usou, usamos a alanina, que é um aminoácido que vem do músculo, então isso é permitido, e ainda estamos devendo um oxalacetato que eu vou devolver daqui a alguns slides. Vamos pegar esse aspartato e amônia que a gente já formou e ir para o ciclo da ureia. Esse é o ciclo da ureia. O ciclo da ureia é interessante porque foi a primeira via cíclica a ser descrita, foi descrita antes do ciclo de Krebs. E na verdade foi descrita pelo Hans Krebs, né? Não sei por que o ciclo da ureia não ganhou o nome dele, quem ganhou o nome dele foi o ciclo do ácido cítrico. E é uma via interessante também porque acontece em parte dentro da mitocôndria, então isso está indicado na parte cinza aqui, e em parte fora da mitocôndria. Como sempre, eu não quero que vocês saibam de cor as reações dessas vias, mas eu quero que vocês entendam os processos de transformação envolvidos. O início do ciclo da ureia acontece dentro da mitocôndria, numa reação catalisada pela carbomoil-fosfato sintetase, que é a síntese de uma molécula de carbomoil-fosfato. Carbomoil-fosfato tem um nitrogênio, um carbono e um fosfato. O nitrogênio vem da amônia, que a gente formou 2 slides atrás. O carbono vem de um bicarbonato, que está sempre dissolvido na água intracelular. E o fosfato vem de uma molécula de ATP. Uma segunda molécula de ATP é degradada a ADP mais fosfato como fonte de energia para fazer a síntese dessa reação. Carbomoil-fosfato sintase é uma reação direcionada e depois a gente vai ver a reação de compromisso do ciclo da ureia, é a reação regulada do ciclo da ureia. O segundo passo do ciclo da ureia é carbomoil-fosfato entrar no ciclo em si, condensando com uma molécula de ornitina. Ornitina tem 3, 4, 5 carbonos e vai receber mais o carbono do carbomoil-fosfato, formando uma molécula de citrulina catalisada pela ornitina transcarbamilase. Citrulina agora sai da mitocôndria e fora da mitocôndria vai ser transformada pela arginino-succinato sintetase. Aqui vai entrar o segundo nitrogênio da molécula de amônio, da molécula de ureia, desculpa. E esse segundo nitrogênio entra na forma de aspartato, como a gente viu anteriormente. Então, o aspartato vai se ligar na citrulina e vai formar uma molécula grande chamada arginino-succinato. Para formar essa molécula de arginino-succinato, essa síntese, é degradada uma molécula de ATP, AMP e pirofosfato. E pirofosfato, como a gente viu anteriormente, é quebrado rapidamente a 2 moléculas de fosfato, por pirofosfatases. Então, o custo energético dessa reação, na verdade, é o custo de 2 ligações fosfóricas ricas em energia, equivalentes a 2 moléculas de ATP. Arginino-succinato vai agora sofrer a ação de uma liase, que vai quebrar essa molécula, deixando o nitrogênio ligado e liberando os 4 carbonos que vieram do aspartato. Isso forma uma molécula de fumarato e forma um aminoácido, que é a arginina.
A arginina vai sofrer agora uma hidrólise em que vai ser quebrado o carbono ligado aos dois grupos amino e vai formar uma molécula de ureia. Também vai regenerar a molécula de ornitina que a gente pegou emprestado para começar o ciclo da ureia. Ornitina é transportada de novo para dentro da mitocôndria e o ciclo começa novamente. Então, o que a gente viu? A gente viu que um aminoácido vai gerar uma molécula de glutamato, e essa molécula de glutamato, através da glutamato desidrogenase, pode gerar uma molécula de amônio. Amônio também pode ser gerada pela glutamina através da ação da glutaminase. Esse amônio vai ser incorporado na molécula de carbono fosfato, que vai entrar no ciclo da ureia, junto com bicarbonato e gastando ATP. No ciclo da ureia, um segundo nitrogênio vem de uma molécula de aspartato. E esse aspartato foi formado a partir de outro aminoácido através de reações de transaminação. Quando o aspartato entra, forma arginino-succinato, esse arginino-succinato é quebrado depois, liberando uma molécula de fumarato e uma molécula de arginina. A arginina segue o ciclo da ureia, forma a ureia e regenera a ornitina. O fumarato sobrou. Lembra eu falei para vocês alguns slides atrás que a gente pegou esse oxalacetato emprestado e que eu ia devolver ele? Agora eu acho que ficou claro como que eu posso devolver esse oxalacetato. Oxalacetato com 4 carbonos, fumarato também com 4 carbonos. Na verdade, através de reações que a gente já viu no ciclo de Krebs, fumarato vira malato e malato vira oxalacetato, regenerando aquele oxalacetato que a gente pegou emprestado. Então, qual que é o saldo de tudo isso que a gente está vendo até agora? O saldo de tudo isso é que você gastou 2 ATPs aqui e 2 ATPs aqui. Saldo negativo de 4 ATPs. Você formou um NADH aqui. E se você está falando em saldo de ATP, você vai formar NADH e não NADPH. Isso equivale a 3 ATPs. Você formou um outro NADH aqui, mais 3 ATPs. 6 ATPs no total formados, 4 gastos, saldo de 2 ATPs. Mas o detalhe é que o saldo de 2 ATPs é para 2 aminoácidos. O saldo final do ciclo da ureia é 1 ATP formado por aminoácido. Isso no ciclo da ureia. Lembrando que esse aminoácido ainda gerou um alfa-cetoácido, que pode ser qualquer alfa-cetoácido, dependendo do aminoácido, também vai gerar ATP quando degradado, aí vai depender da via metabólica que esse alfa-cetoácido é degradado. Como que são degradados esses alfa-cetoácidos? Aí tem vias específicas, elas estão nos livros, eu não vou cobrar de vocês e nem vou passar com vocês todas as vias de degradação de todos esses aminoácidos diferentes. Vocês já são capazes de ler vias metabólicas, se vocês precisarem de um deles, vocês podem consultar e vocês vão saber interpretar esses mapas metabólicos. Uma coisa importante de se saber é que a cadeia carbônica dos aminoácidos, quando eles são degradados, pode gerar moléculas diferentes em diferentes passos de vias metabólicas que a gente já aprendeu. Se essas cadeias carbônicas formam piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs, elas são capazes de aumentar a concentração de oxalacetato. E se elas são capazes de aumentar a concentração de oxalacetato, essas cadeias carbônicas são capazes de gerar glicose no fígado estimulado por glucagon. São cadeias neoglicogênicas, são cadeias capazes de gerar glicose. Por outro lado, algumas cadeias carbônicas geram acetil-CoA. E como a gente viu no início de metabolismo, acetil-CoA não é capaz de aumentar a concentração de oxalacetato. Oxalacetato é pego emprestado para acetil-CoA entrar no ciclo e é devolvido no final do ciclo, não tem aumento da concentração dessa molécula. Portanto, as cadeias carbônicas que geram acetil-CoA não são glicogênicas, elas são cetogênicas, elas conseguem no fígado gerar corpos cetônicos. Depende da estrutura e da degradação do aminoácido. Alguns aminoácidos, inclusive, aparecem como cetogênicos e glicogênicos porque eles geram os dois, geram acetil-CoA e intermediários do ciclo de Krebs. Eu não vou mostrar todas as vias de degradação dos aminoácidos, mas eu quero falar de uma doença específica que envolve uma via de degradação de aminoácidos, só porque é tão comum
ouvir falar dela, que é a fenilcetonúria. A gente vê muitos produtos que vêm com uma etiqueta dizendo cuidado, contém fenilalanina, por causa dessa doença que é a fenilcetonúria. Então, a fenilcetonúria é uma doença genética em que a pessoa nasce sem atividade de fenilalanina hidroxilase. E a fenilalanina hidroxilase, na verdade, é a primeira enzima do metabolismo de fenilalanina, em que fenilalanina vai ser transformada em tirosina. Depois, essa tirosina vai sofrer transaminações e vai descer uma via metabólica específica que a gente não precisa ver. Mas o que acontece se você não tem a primeira enzima da via de metabolismo de fenilalanina? Você acumula fenilalanina e, na verdade, você pode inclusive ter uma perda espontânea desse grupo amino e acumular fenilpiruvato também, tanto no sangue quanto nos tecidos em concentrações muito altas. Então, crianças que têm essa deficiência vão ter fenilalanina no sangue, na urina, em concentrações muito altas. Qual que é o problema disso? O problema é que a maioria das moléculas, quando acumulam em grandes quantidades, são tóxicas para um tecido. Especificamente, fenilalanina e fenilpiruvato são tóxicos, especialmente para o tecido nervoso central, para o cérebro. Então, permitir o acúmulo de fenilalanina é super neurotóxico. Crianças com fenilcetonúria que não são tratadas vão ter um retardo mental extremamente grave por diversos mecanismos ainda em estudos. Isso não acontece mais no mundo inteiro. Por que não acontece mais no mundo inteiro? Porque nós testamos todas as crianças ao nascer e antes de sair do hospital, a gente sabe ou não se elas têm atividade dessa enzima. Se a criança testar positivo através do teste do pezinho para a presença de fenilalanina no sangue, ela já é retida no hospital e já se ensina aos cuidadores dessa criança que essa criança não pode ter uma alimentação com esse aminoácido. Quando você restringe fenilalanina na alimentação de um bebê, a inteligência dessa criança, o desenvolvimento dessa criança é perfeitamente normal. Então tem uma diferença muito grande entre o resultado do tratamento dessas crianças. Por isso é muito importante monitorar as crianças muito cedo ao nascer através do teste do pezinho. Ele é feito mundialmente com muito baixo custo para pegar uma em 15 mil crianças que têm essa deficiência e prevenir esse retardo mental extremamente grave que eles têm. Como que você restringe fenilalanina? Primeiro, não pode dar leite materno, porque leite materno tem todos os aminoácidos, inclusive fenilalanina. Você dá uma fórmula específica que tem muito baixa quantidade de fenilalanina. Tão pouca fenilalanina que essas crianças ficam até descoloridas porque elas geram menos tirosina e tirosina é necessário para produzir melanina. Então, se você compara a criança com fenilcetonúria com seus irmãozinhos, se ela tiver uma dieta bem controlada, ela vai ter pele mais clara e cabelos mais claros que os seus irmãozinhos. Isso é um sinal que a quantidade de fenilalanina na dieta realmente está sendo bem restrita. E você salva o cérebro dessas crianças com essa dieta. Por isso a grande importância dessa monitoração ainda no berçário das crianças. Bom, vimos degradação de aminoácidos, vamos ver a regulação da degradação de aminoácidos. A enzima-chave na regulação da degradação de aminoácidos é a carbonoilfosfato sintetase, que é a primeira enzima da via e, portanto, é um passo de compromisso da via. É a enzima que sintetiza carbonoilfosfato a partir de bicarbonato, amônio e ATP. Essa enzima é alostericamente ativada por uma molécula chamada N-acetilglutamato. N-acetilglutamato é mais ou menos como se fosse frutose 2,6-bisfosfato. É uma molécula que é sintetizada especificamente para regular uma via metabólica. É sintetizada pela N-acetilglutamato sintase, que vai juntar uma acetil-CoA com uma molécula de glutamato e gerar essa molécula. N-acetilglutamato sintase é ativada alostericamente por arginina. E a arginina é um aminoácido, dentre muitos aminoácidos, um aminoácido razoavelmente comum. O que isso significa? Se tiver muito aminoácido livre dentro do fígado, vai ter muita arginina. Se tem muita arginina, tem muito N-acetilglutamato. E se tem muito N-acetilglutamato, tem muita atividade de carbonoilfosfato sintase e muita produção de ureia. O aumento da concentração de aminoácidos no fígado
leva a uma deaminação de aminoácidos. É por isso que se você come muita proteína, os aminoácidos dessa proteína chegam no fígado, você vai deaminar essas proteínas, isso vai sair como forma de ureia, esses grupos amino, e as cadeias carbônicas dessas proteínas é o que vão ser estocadas dentro do seu corpo e não as proteínas em si. Então, qual que é o efeito da dieta na degradação de aminoácidos? Se você come mais do que você usa em um dia, porque você tem muita arginina, você ativa o ciclo da ureia e elimina mais ureia. Você não incorpora mais proteínas. Se você tem uma dieta pobre em proteínas, você vai ter pouca arginina e aí sim você vai ter pouca excreção de ureia. E a ureia, incidentalmente, é o que dá o cheiro característico à urina e também a cor amarelada da urina. Então, depois de uma dieta extremamente rica em proteínas, se você não tiver outras alterações de dieta, você pode até reparar que a sua urina vai ficar mais amarelada. Daí vem um conceito muito importante, que é o conceito de balanço de nitrogênio. O balanço de nitrogênio num organismo é quanto de nitrogênio entra versus quanto de nitrogênio sai. Ou seja, quanto nitrogênio está sendo incorporado numa pessoa. Quem vai ter balanço positivo? Quem vai reter nitrogênio, vai reter aminoácidos, reter proteínas? Todo mundo que está crescendo. Então, crianças, gestantes, quem está produzindo leite, alguém que está se recuperando de uma doença, por exemplo, alguém que está desenvolvendo musculatura porque está se exercitando. Em alguns casos, quando você tem tumores, porque tumores têm proteínas dentro. Quem vai ter um balanço negativo? Todo mundo que está em jejum prolongado e está perdendo proteína muscular, fazendo neoglicogênese. Diabéticos, pelo mesmo motivo, tem baixa insulina, alto glucagon, quebra de proteína muscular e neoglicogênese ativada. Alguns tipos de tumores têm muita secreção de fator de necrose tumoral, muita quebra de proteína. O tumor pode ter balanço tanto negativo quanto positivo. Dietas com pouca proteína. Se você não repõe a proteína que você perdeu no dia, você tem um balanço negativo. E dietas com muito pouco carboidrato, você vai ter um predomínio de glucagon sobre insulina, você vai ter perda de proteína muscular. Aliás, dietas extremamente restritivas de carboidrato certamente emagrecem, porque você tem muita sinalização de glucagon, mas não necessariamente emagrecem da melhor maneira possível, porque você vai ter perda de proteína muscular junto, e proteína muscular é importante em envelhecimento saudável, manter a proteína muscular é muito importante. Quem vai estar em equilíbrio nitrogenado? Todo o resto do mundo, tá? Todo mundo que é saudável com uma dieta normal e todo mundo que é saudável com uma dieta rica em proteínas, porque não adianta você comer proteínas que você não vai estocar essas proteínas, você vai deaminar essas proteínas e vai eliminar mais nitrogênio. Vai entrar mais nitrogênio, mas também vai sair mais nitrogênio, você vai acabar em equilíbrio nitrogenado. Bom, vimos degradação de aminoácidos, vamos ver agora a síntese de aminoácidos. Síntese de aminoácidos, na verdade, nós devemos muito ao mundo à nossa volta, a outros seres vivos, porque nós só sintetizamos aminoácidos a partir de aminoácidos. Micro-organismos são capazes de pegar nitrogênio atmosférico e fazer grupos amino, fazer primeiro amônio e depois grupos amino a partir desse nitrogênio atmosférico. Nós não temos essa capacidade de pegar nitrogênio do ar. Essa fixação por micro-organismos primeiro envolve a formação de amônio e depois envolve a incorporação desse amônio em aminoácidos. Isso vai acontecer em plantas que estão em relação bastante próxima com esses micro-organismos, e aí ou a gente vai comer esses aminoácidos nas plantas, ou nós vamos comer esses aminoácidos em animais que comem plantas. Então nós vamos incorporar em última instância aminoácidos de plantas originalmente. Eu não vou passar com vocês, mas o complexo de nitrogenase desses micro-organismos que fixa nitrogênio do ar na forma de amônio é um complexo que requer muita energia, muitas moléculas de ATP e também muitos elétrons. São reações extremamente complexas e que são super importantes para a agricultura. Na verdade, é um processo fascinante, o processo de fixação de nitrogênio. E essa fixação de nitrogênio, novamente, é essencial para que se produza aminoácidos e a gente incorpore esses aminoácidos nos nossos corpos. Então, nós só conseguimos fazer aminoácidos a partir de aminoácidos.
95% do nitrogênio no corpo humano é incorporado a partir de grupos amino de proteínas que a gente comeu. Os outros 5% vêm de amônia que a gente forma no intestino. Mas essa amônia a gente forma a partir de aminoácidos que a gente comeu também. Isso é formado por micro-organismos que estão fermentando nos nossos intestinos. Basicamente, se você não comer aminoácidos, você não vai ser capaz de fazer aminoácidos e não é capaz de fazer proteínas também. Como que a gente faz os diferentes aminoácidos? Você come aminoácido X, ele pode ser transformado em aminoácido Y através de transaminases. Um glutamato pode virar aspartato, ou aspartato pode virar glutamato, por exemplo. Glutamato pode virar alanina, ou alanina pode virar glutamato, por exemplo, através das transaminases que a gente já viu. Também existem reações de transformação de um aminoácido no outro, específicos para os aminoácidos que a gente é capaz de sintetizar, que não são todos os 20 aminoácidos. Alguns aminoácidos são essenciais, a gente precisa comer eles na dieta. Esses aminoácidos que a gente é capaz de sintetizar, eu não vou mostrar para vocês as vias específicas de síntese, nem as transaminases específicas envolvidas nessas vias. De novo, vocês podem consultar os livros quando vocês precisarem saber. Na verdade, essas reações fazem parte daquele número enorme de reações que eu falei para vocês, que a gente ainda não tinha visto nos mapas metabólicos, são as vias de síntese e de degradação dos aminoácidos específicos. Do conceito de que a gente só consegue fazer aminoácidos a partir de aminoácidos, fica claro que aminoácidos são muito importantes na nutrição. Então, quanto que a gente precisa comer de aminoácidos para fazer aminoácidos que a gente precisa? Um ser humano médio, e ser humano médio geralmente é considerado um homem de 70 quilos, isso é a base que é usada. Tá? Obviamente tem pessoas bem menores e pessoas bem maiores, e mulheres para homens têm proporções diferentes de proteína muscular. Mas um ser humano médio, 70 quilos, masculino, vai degradar 400 gramas de proteína por dia. Desses 400 gramas, entre 50 e 100 vão ser não reciclados, vão ser perdidos. A maioria deles, 350 desses gramas, vão ser reciclados. Ou seja, a proteína é degradada aos seus aminoácidos, mas os aminoácidos voltam a ser incorporados em outras proteínas. Apenas 50 a 100 gramas de aminoácidos são deaminados e perdidos como forma de aminoácidos por dia. Isso significa que você precisa ingerir entre 50 e 100 gramas de aminoácidos por dia se você pesa 70 quilos. Quanto que é 100 gramas de aminoácidos por dia? Mais ou menos 400 gramas de qualquer tipo de carne comum. Produtos de origem como ovos e leite requerem um pouquinho mais do que esses 400 gramas, exceto o queijo, que é a proteína mais concentrada. Já produtos de origem vegetal requerem uma quantidade bem maior de volume para ter a mesma quantidade de proteína. Isso, na verdade, aqui é quantidade de peso seco de feijão e soja, não cozido, que já pesa bastante mais. Daqui já fica claro que a quantidade de proteína por grama em produtos vegetais é bem menor. Na verdade, existem muitas justificativas para você ter uma dieta sem nenhum produto animal, do ponto de vista ecológico ou do ponto de vista ético. Do ponto de vista nutricional, é possível ter uma dieta saudável, vegana, sem nenhum produto animal, pelo menos não de animais visíveis, né? Mas você tem que levar em consideração que não é fácil atingir a quantidade de aminoácidos e alguns outros micronutrientes necessários. Então, é preciso ser bastante consciente nesse tipo de nutrição, e não é necessariamente uma nutrição mais saudável para o seu corpo, é simplesmente algo que pode ser interessante do ponto de vista ético ou até ecológico. Outro problema da nutrição só baseada em produtos de origem de plantas é que muitos aminoácidos essenciais, aqueles aminoácidos que a gente não sintetiza e precisa comer na dieta, podem não estar presentes nas plantas. Enquanto carnes têm todos os aminoácidos, tipicamente, porque proteína muscular tem todos os aminoácidos, produtos de origem vegetal podem não ter um aminoácido ou outro. Para a sorte do brasileiro, a combinação de arroz mais feijão tem todos os aminoácidos essenciais. Então, a nutrição brasileira básica consegue cobrir todos os aminoácidos essenciais, e feijão para uma planta é uma planta que tem bastante aminoácido em termos de concentração.
Outra leguminosa que tem todos os aminoácidos essenciais, é famosa por isso, é a soja. O que acontece se você não tem uma quantidade de proteínas suficientes, ou se você tem uma quantidade suficiente, mas uma qualidade inadequada, ou seja, faltam aminoácidos essenciais? Você vai ter falta de síntese de proteínas no seu corpo, porque as proteínas não vão ser sintetizadas adequadamente na ausência dos aminoácidos, dos tijolos que as constroem. Isso é especialmente importante em pessoas que estão crescendo, que têm um balanço nitrogenado positivo, né? Então, crianças grávidas, convalescentes, precisam de uma nutrição proteica adequada. Você vai ver isso quando você tem, geralmente, veganismo bastante restrito. Você também pode ver isso em dietas muito hipocalóricas por causa da degradação de proteínas. Mas a desnutrição especificamente proteica é mais rara no Brasil. A gente tem desnutrição total, desnutrição calórica proteica. Só proteica mais rara por causa do arroz e feijão brasileiro, que na verdade nutricionalmente é bastante interessante. Cada vez mais comum hoje em dia é o excesso de ingestão proteica. Na verdade, o brasileiro de classe média consome geralmente pelo menos o dobro de proteínas do que ele precisa. Isso provavelmente não é um problema quando você está comendo 200, 250 gramas por dia. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter mais arginina dentro do fígado, estimulando a excreção de ureia, então vai deaminar esses aminoácidos e as cadeias carbônicas desses aminoácidos vão ser usadas para sintetizar outras coisas. Agora, um excesso de proteínas muito grande, que pode acontecer com pessoas que fazem grande suplementação ou que têm uma dieta bastante rica em proteínas, pode estar associado à sobrecarga renal em alguns casos. Algumas evidências de que essas dietas muito proteicas podem levar à lesão renal por excesso de ureia, por exemplo. Maior problema disso, na verdade, é que comer mais proteína não te faz reter mais proteína nos seus músculos, só te faz estimular a síntese de ácidos graxos e só leva à obesidade. Então, como em tudo em nutrição, balanço é chave. Nem pouca proteína é bom, nem proteína demais é bom. Bom, isso é o que eu queria falar sobre metabolismo de aminoácidos. A gente vai voltar na aula que vem e ver como que hormônios regulam o metabolismo. Então, até lá.